Na aula passada, eu baseei minha explanação na ideia do medo, é uma das características dessa manifestação das multidões. Bom, sempre lembrando, no nosso caso principalmente, vivemos essa atualidade, né, desde o século XX, dos grandes centros urbanos, então nós já temos uma sociedade de massa. O que chama atenção para esse fenômeno conceituado como psicologia das multidões, psicologia das massas, são momentos atípicos. Momentos atípicos em que multidões, às vezes populações locais inteiras, são conduzidas em função de algumas variáveis, são conduzidas a determinados comportamentos que não são próprios. Tá certo? Então é bom lembrar isso, que essa sutil diferença. Tanto sim que o conceito de sociedade de massa é um conceito exatamente de final do século XIX e início do século XX. Ocorre exatamente por conta dessa concentração das pessoas em grandes centros urbanos, cada vez mais industrializados, muito fruto da Revolução Industrial, e isso vai levar a uma sociedade de massa. Porém, como eu disse, há momentos em que essa sociedade de massa ela tem comportamentos atípicos, comportamentos que não lhe são característicos. Esses comportamentos são sempre caracterizados por um desequilíbrio emocional. Isso vai se espalhando mesmo como se fosse uma doença altamente contagiosa. É bom sempre lembrar o psicólogo e psiquiatra Carl Jung, ele dizia que os problemas mentais, as doenças mentais são mais contagiosos do que as doenças físicas. E verdadeiramente o são. E às vezes até mais difícil de tratar. Porque você entra num padrão de normalidade, está todo mundo fazendo, então está tudo bem. Né? Você está normal. Quando, na verdade, não está. Então, às vezes é até mais difícil de diagnosticar. Então você tem isso desde o quê? Desde um núcleo familiar, uma família mais extensiva, um ambiente de trabalho, em qualquer lugar que se forme grupo, você pode ter, digamos assim, esse tipo de fenômeno. Até chegar mesmo a uma sociedade no sentido estrito do termo. Uma cidade, um estado, um país. Mas a questão sempre a gente está explorando aqui é a pergunta, né? Por que isso acontece? Como isso acontece? E na aula passada eu terminei falando sobre o conceito de sociedade do espetáculo. A gente vai sempre retomar esse conceito aqui porque é um conceito muito importante. Sociedade do espetáculo. Né? Você passa do ser para o ter. Segunda fase, você passa do ter para o parecer ter. E na terceira fase desse processo, a pessoa já está no nível em que ela está completamente controlada pelo coletivo. Né? Porque quando ela passa do ser para o ter, ela já abandona o seu lado individual. E isso é muito importante. A sociedade de massa, ela se caracteriza, seja numa situação normal, cotidiana, como toda e qualquer sociedade de massa, seja no sentido da psicologia das massas, desses surtos coletivos que aparecem na história, onde há grupo, há menos indivíduo. Isso é uma regra. Quanto mais entrosada a pessoa está num grupo, menos individualizada ela está, menos ela mesma, ela deixa de ser ela mesma. Grupo e individualidade são incompatíveis. Então, muitas vezes as pessoas, para serem aceitas num grupo, elas abrem mão voluntariamente dessa individualidade. Então, e aí elas vão perdendo essas características individuais próprias, essa característica do ser delas, né? E vão cada vez mais ingressando até o momento em que elas perdem completamente essa autonomia que é própria do ser, que é própria do indivíduo. Mas a gente não pode esquecer que
que, em termos de sociedade ocidental, muito se deve, né, àquilo que ficou sendo conhecido como filosofia e, posteriormente, a sociologia. As pessoas brincam, né, que no Brasil tem um grande costume, de um costume extremamente problemático. Eu dizia sempre para os meus alunos, até em pós-graduação, eu dizia, olha, quem manda no mundo são as ciências humanas. Você tem tecnologia, tem alta tecnologia, mas quem comanda isso, quem dá as diretrizes de como isso vai ser utilizado principalmente, são as ciências humanas, né? Então, essa filosofia, ela tem um papel importante. Por quê? Essa filosofia moderna. E como nós já vimos em outros cursos, o papel dela fundamental é atacar o cristianismo e a Igreja Católica. E com isso, atacar as tradições que se formaram no mundo ocidental. Bem, prestem bem atenção nisso agora. Só que o ser humano, não adianta a gente dizer assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Não adianta dizer isso. Nós, seres humanos, temos um aspecto anímico, que é a nossa alma, e nós precisamos acreditar em algo sobrenatural. Nós precisamos, é uma necessidade existencial. Aí vem a questão, quando eu começo a tirar essas tradições, certos valores, o que é que fica no lugar? Nietzsche, no século XIX, no livro dele, O Crepúsculo dos Ídolos, ele vai dizer, o ser humano não suporta o nada existencial. E aí ele diz em seguida, ele fala bem assim, qualquer explicação é melhor do que explicação nenhuma. Então, nós não suportamos o nada existencial. Nós temos que ter uma explicação, nós temos que ter um amparo, nós temos que ter algo que nós possamos acreditar. Então, se eu vou derrubando certos valores formadores de uma civilização, alguma coisa vai ocupar o lugar. O que é que ocupou o lugar? As filosofias gnósticas, os ocultismos, os esoterismos, que já caminhavam séculos e séculos, cada vez com novas roupagens, uma hora filosofia grega, outra hora chamada de heresia, outra hora chamada de filosofia, mais recentemente chamado de ideologias. Então, se eu vou tirando todo esse amparo psicológico do indivíduo e dos indivíduos, esse amparo existencial, alguma coisa tem que ficar no lugar. É aí que vai chegando, como eu digo sempre, como a revolução ela é feita por etapas, por fases, por ciclos. Então vai chegar no século XX, esse esoterismo ele está todo pronto para se manifestar integralmente no universo político. Porque antes havia a rivalidade com a Igreja Católica. Havia a interferência a relação entre Igreja e Estado. Mas na medida em que essa separação começa a ocorrer, o Estado vai ficando desimpedido para agir. Que Estado? Esse Estado esotérico. A visão esotérica do Estado. Isso é dito nos livros revolucionários. Eu não estou aqui inventando nada. Né? Os revolucionários dizem que o Estado irá substituir Deus. Eles falam, Lenin fala isso, Bakunin fala isso claramente. O Estado vai claramente, não tem interpretação não. Né? O Estado vai substituir Deus. Então esse Estado esotérico, ele começa a ganhar proporções institucionais, organizacionais e de poder na vida e na relação das pessoas cada vez maior. Aí aparece a sociologia. As pessoas menosprezam a sociologia. A sociologia e a antropologia são podemos dizer assim, duas ciências, né? São duas coisas perigosíssimas que apareceram no século XIX. Perigosíssimas. A sociologia e a antropologia, elas apareceram para dominar. Isso é, assim, visível. É porque as pessoas hoje não leem mais nada,
Não lê os clássicos, não lê os autores, ficam só lendo comentadores ridículos, patéticos, que se multiplicam, parecendo cupim na madeira, entendeu o que é? E aí elas acreditam no que esses cupins patéticos escrevem, falam, e se dão por satisfeitas, né? Mas a sociologia e a antropologia ela aparecem para dominar. A antropologia ela aparece no século XIX para legitimar, para justificar o colonialismo. E depois que os caras começaram a estudar os chamados povos primitivos, foram inclusive para a África, estudar muito povos africanos, eles começaram a descobrir mais sobre o que era a natureza humana, pelo fato dessas pessoas estarem mais próximas da natureza humana do que nós que vivíamos em grandes centros, contaminados por essa cultura, né? Essa cultura civilizatória, essa cultura do consumo, etc. Então, esse conhecimento ele vai ser utilizado não só para dominar esses povos, mas também se volta para dominar as pessoas dos grandes centros. Muito desse relativismo moral, desse relativismo sexual, dessa destruição da família, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro, está impregnado de antropologia, só que as pessoas não percebem. Quem foi que trouxe a ideia de relativização da família? Foi a antropologia. Que fundamento? Os caras queriam destruir a família. Isso não foi invenção da antropologia. Mas quem trouxe a legitimação? Foi a antropologia. Foi quando antropólogas e antropólogos foram viajando para cá e para lá que disseram, ó, tem outros tipos de família. Então estava encontrada uma legitimação supostamente científica para se relativizar o nosso padrão familiar e adotarmos outros tipos de família por conta de que, se existem outros, por que aqui só tem esse? Assim como também a relação com a criança e adolescente. Hoje nós vemos aí, já teve até no Brasil, né? O Estatuto da Família, tentaram emplacar o Estatuto da Família, aonde abre condições para que pais e filhos possam viver conjugalmente, ter relação sexual, né? Abre espaço para a pedofilia doméstica, digamos assim. De onde é que veio isso? Da antropologia. Né? De onde é que veio a ideia de que o pai não deve ter tanta autoridade assim sobre a família e sobre os filhos? Veio da antropologia. Porque em muitas dessas sociedades ditas primitivas, tribais, muitas delas tinham uma linha matriarcal e não patriarcal. E, além disso, particularmente a sociologia, ela vai vir com um paradigma que é próprio, essencial à sociologia, que é a ideia de que o indivíduo corresponde ao meio. Né? O indivíduo é um mero reflexo do meio. Aí, quando Freud disse que nós não somos tão conscientes do que somos assim como pensamos, porque nós somos muito mais inconscientes. Né? A sociologia vem e diz, olha, você é muito mais grupo, cultura, você é muito mais a sua sociedade do que você mesmo. E vê o marxismo e diz, olha, você está condicionado por uma relação de classe. Ou seja, a modernidade, pouco a pouco, ela vai anulando completamente a dimensão individual. E justificando, escrevendo, publicando, fazendo-se passar muitas vezes por ciência. Aí vem a questão que eu estava trazendo. O que é que vai substituir as crenças na tradição, as crenças num Deus da Bíblia? Às vezes a pessoa nem acredita em Deus da Bíblia, nem é católica, nem nada, mas ela estava lastreada pelas tradições ocidentais trazidas pela Igreja Católica. Não necessariamente tinha que ser católico para ter esse laço ao qual estou me referindo. Mas essa cultura ocidental, de certos valores ocidentais, quem foi arrumando a casa para chegar ao nível de nós podemos falar de uma civilização, algo mais ou menos homogêneo,
foi a Igreja Católica. Então, na medida que você vai tirando isso, o que é que vai ficar no lugar? Quem entra no lugar são elas, as ideologias políticas. No lugar de Deus, quem vai comandar é a vida das pessoas é o estado esotérico, místico, ocultista das seitas satânicas, né? Com suas leis satânicas, com seus valores satânicos, com suas... E as pessoas não percebem porque isso vai acontecendo muito lentamente, isso vai acontecendo muito devagarzinho. Quem percebe, quando percebe, já é tarde, né? Em termos de mudança coletiva, já é tarde. O máximo que a pessoa pode fazer é se resguardar ela na vida dela. Ela vai ter que fazer um esforço contrário de se esforçar ainda mais para manter alguma individualidade, para se manter independente dessa impressão massificadora. Daí é por isso é importante a gente começar a entender o tema central de hoje, que é o problema da irracionalidade. Como é que as pessoas conseguem enxergar uma ordem irracional? Essa é uma outra essência desse fenômeno da psicologia das massas. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.